Oi, amores! Começando mais um episódio de Relatos Bizarros de Seguidores e hoje eu trouxe histórias pra vocês que realmente vão te deixar arrepiado, tá? Vão te assustar, então fica aí comigo e presta atenção em tudo que você vai amar. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline Valentim, eu tenho uma conta no TikTok, uma conta no Instagram também, onde eu conto histórias bizarras de fantasma, casos criminais, basicamente qualquer coisa que seja bizarra. É o tipo de história que eu gosto. Meus arrobas são esses aqui, ó. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos começar mais um episódio, porque vocês já sabem, né? Eu não vou passar medo sozinha. Hoje a nossa primeira história vai ser a história da minha seguidora Nanda. A Nanda contou que ela hoje em dia mora nos Estados Unidos, mas quando ela morava aqui no Brasil, ela passou por uma situação bem peculiar numa casa que era meio mal assombrada. Quer dizer, eu não sei se era exatamente a casa ou se era a Nanda que era mal assombrada. Mas enfim, vamos lá. A Nanda falou que tinha uns 3 anos que ela e o marido dela já estavam juntos, que eles já estavam casados, quando eles começaram a ter alguns problemas. Eles começaram a brigar demais, eles começaram a ter algumas situações ali de desgaste mesmo. E eles não estavam conseguindo entender de onde estava vindo tanta briga e tanta tensão, tanto problema. A Nanda falou que nessa época ela assistia muito filme de terror e ela tinha muita mania de falar coisas ruins, usar termos ruins, xingar, falar coisas da boca para fora que ela na verdade nem sentia, mas que era uma coisa assim que ela falava sem pensar. A Nanda não acreditava muito nisso, só que conforme ela foi escutando ele falando tanto isso, ela começou a acreditar. E é aí que mora o problema. Porque eu acredito muito que o que a gente acredita tem poder. Então, se você acredita que usar um termo pode te trazer alguma coisa ruim, você vai estar abrindo uma porta para que alguma coisa ruim entre. Pelo menos essa é a minha crença, né? Bom, aí a Nanda começou a acreditar nisso. E ela também começou a acreditar que quando ela assistia filmes de terror, ela estava abrindo porta para coisas entrarem na casa dela. E aí ela começou a ter uns episódios de paralisia do sono, coisa que ela nunca tinha tido antes. Mas nesses episódios, a Ananda relata que não conseguia se mexer e ela sempre via uma mulher de vestido branco e cabelo escuro se aproximando dela. Essa mulher estava sempre chamando pelo nome dela e vinha caminhando lentamente na direção da Ananda enquanto ela estava ali paralisada, morrendo de medo. E ela sabia que se essa mulher chegasse perto dela, que essa mulher ia fazer alguma coisa de muito ruim para ela. Então, era um episódio, assim, horroroso que ela ficava ali morrendo de medo. Só que ela sempre acordava antes dessa mulher conseguir chegar até ela. E o problema dessa questão toda aí é que essas visões dessa mulher não ficaram só nos pesadelos e na paralisia da Nanda. Outras pessoas começaram a ver essa mulher pela casa da Nanda. E tudo começou quando uma prima da Nanda foi visitar ela. E quando ela estava se aproximando da casa da Nanda, ela viu uma mulher sentada na frente da casa, que ela imaginou que fosse a Nanda. Só que quando ela chegou bem próximo da casa e olhou novamente, essa mulher tinha desaparecido. Então a prima dela entrou na casa da Nanda e perguntou para ela: por que você não ficou me esperando ali na frente da casa? Por que você entrou? Por que você não esperou? E a Nanda: eu não estava na frente da casa. Eu não fiquei ali, eu tô dentro de casa o dia inteiro. Então, começou assim. Com o passar do tempo, outras pessoas foram vendo essa mulher. Um dia, também, uma outra parente da Nanda estava chegando lá na casa dela e viu uma mulher no quintal, que ela também imaginou que fosse a Nanda. E aí ela começou a chamar pela Nanda e essa mulher saiu correndo, entrou pela porta dos fundos e foi para a direção da cozinha. E aí, quando essa parente entrou, ela também perguntou para a Nanda: por que você não me esperou? Por que você saiu correndo quando eu te chamei? E aí a Nanda explicou que não tinha estado no quintal, que não foi ela, que ela não sabia do que essa pessoa estava falando, quem era essa mulher. Isso foi acontecendo várias vezes. A Nanda também começou a ver vultos pela casa, começou a escutar sussurros, coisas que ela não conseguia compreender. Um dia, a Nanda estava sozinha em casa, o marido dela estava trabalhando, e ela escutou um barulho de alguma coisa caindo na sala, como se alguma coisa tivesse sido derrubada. Ela correu até a sala achando que o gato dela tinha derrubado e quebrado alguma coisa. Só que quando ela chegou na sala, ela viu várias pegadas pelo chão de uma substância vermelha que parecia sangue.
e não tinha ninguém na casa, tava todas as portas fechadas, não tinha como ninguém ter entrado ali, se machucado. A Nanda procurou por tudo, ela ficou morrendo de medo. E nesse dia ela saiu de casa e só voltou para dentro de casa quando o marido dela já estava lá. E, novamente, eles procuraram por tudo, não encontraram nada, não encontraram sinal de que alguém tinha estado ali, só tinha mesmo aquelas pegadas estranhas no chão. Eles limparam tudo e ficou por isso mesmo. Certa vez também a Nanda estava com uma prima dela na casa e as duas estavam fazendo pipoca, estavam na cozinha, e essa prima estava parada na porta dos fundos que dava para o quintal e que dava direto pro muro da casa da vizinha. A Nanda estava ali fazendo a pipoca quando a prima dela falou: Nossa, Nanda, essa sua vizinha é tão esquisita, né? Tem uns 15 minutos que ela tá ali no muro encarando a gente com a cara feia. Aí a Nanda foi e falou que chegou da porta para ver, porque essa vizinha era super gente boa, ela nunca tinha visto a vizinha encarando ela, e muito menos do muro. Quando a Nanda chegou e olhou, ela não viu absolutamente ninguém no muro. Então ela falou com a prima dela: Eu não tô vendo ninguém. Onde tá isso? Onde você tá vendo essa pessoa? E aí a prima dela apontava para a direção onde ela estava vendo essa mulher em pé, no muro, olhando para as duas, e a Nanda não conseguia ver nada, não tinha ninguém ali. As duas também ficaram morrendo de medo, não ficaram na casa, foram para outro lugar e só voltaram para lá quando o marido da Nanda tinha chegado do trabalho. Alguns dias se passaram e uma tia da Nanda ligou para ela desesperada, pedindo para ela ir lá, porque precisava conversar com ela, que tinha tido um pesadelo muito horroroso com ela e que precisava contar para ela o que tinha acontecido. A Nanda foi até a casa dessa tia. Quando chegou lá, essa tia contou para ela que tinha tido um pesadelo onde uma mulher de vestido branco e cabelos escuros ficava falando que ela queria destruir a Nanda, que ela não queria vê-la feliz, que ela queria acabar com o casamento dela e que ela não ia desistir enquanto ela não conseguisse fazer tudo isso. Então essa tia acreditava que era uma pessoa da convivência da Nanda, que podia estar querendo algum mal para ela e por isso ela queria alertar para a Nanda sobre essa pessoa. Só que não tinha ninguém do convívio da Nanda com essas características. E encaixava muito bem nesse vulto dessa mulher que todo mundo via e que a Nanda também tinha pesadelos, né? Então, assim, foi bem assustador. E quando a Nanda contou para a tia dela tudo isso, de que ela tinha visto essa mulher andando pela casa, que outras pessoas tinham visto essa mulher também, que ela estava tendo pesadelos, enfim, que ela acreditava que era alguma coisa espiritual, alguma coisa sobrenatural, a tia dela falou que realmente encaixava no que ela tinha sentido, no que ela tinha experimentado ali durante o sonho, e falou com ela para ela tomar muito cuidado, para ela mudar os hábitos dela, porque realmente ela estava abrindo portas para coisas que não eram legais e que essas coisas estavam indo atrás dela. Então as duas começaram a frequentar a igreja juntas, começaram a rezar por essa pessoa, por esse ser que estava atormentando a Nanda. E graças a Deus isso com o tempo foi passando, ela parou de ver vultos, parou de ter pesadelos com essa pessoa, com essa mulher, e essa mulher simplesmente foi sumindo, e enfim, deve ter ido para a luz, né? Graças a Deus, com tanta oração, essa mulher seguiu o caminho dela, porque a Nanda nunca mais teve nenhuma experiência com essa mulher bizarra atrás dela. Mais tarde aqui, nesse episódio, eu ainda vou trazer mais uma história da Nanda, mas eu queria só fazer um adendo e falar que realmente, gente, eu acredito que não são filmes de terror ou histórias de terror ou, enfim, palavras que a gente fala que atraem coisas ruins para nossa vida. Eu acho que a nossa crença é que atrai essas coisas. Então, se você acreditar que assistir um filme de terror pode te abrir uma porta para alguma coisa ruim, vai abrir. Se você acreditar que uma palavra pode ter o poder de atrair alguma coisa ruim, vai atrair. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que se você não crê, não tem tanta força, porque realmente é a nossa crença, é a nossa energia que abre portas e, enfim. Pelo menos é isso que eu acredito. Então, mas, né, é melhor evitar. Assistir um filme de terror, fazer uma reza depois, não custa nada. A segunda história é da minha seguidora Bruna. Na verdade, esse nome é fictício porque ela pediu para não ser identificada, mas enfim. A Bruna me contou que ela conheceu o atual marido dela há alguns anos atrás. Na época, os dois estavam fazendo tratamento num hospital de reabilitação porque eles têm uma condição de saúde em comum. E eles estavam fazendo esse tratamento e se conheceram, ficaram amigos.
E na época não aconteceu nada entre eles, eles eram realmente só amigos. Nessa época o marido dela estava se relacionando com outra pessoa, ele tinha uma namorada, então assim, realmente não aconteceu nada entre eles, nem um flertezinho, nada. Bom, eles acabaram o tratamento, acabaram perdendo também contato, porque foi cada um viver a sua vida, e passou-se um tempo. Alguns anos depois, a Bruna encontra com ele novamente, e aí ele contou para ela que ele estava solteiro porque aquela namorada que ele tinha naquela época tinha falecido. Essa moça que ele namorava era cadeirante, ela tinha também algumas questões de saúde, tanto que a morte dela foi de causas naturais, apesar de ter sido uma morte bem estranha. Não ficou muito bem explicado o que tinha acontecido, foi alguma questão ali de saúde, mas assim, bem esquisita. A Bruna não quis entrar em detalhes, mas ela falou que foi uma morte meio traumática, tanto para ele quanto para a família dessa moça. Bom, aí eles começaram a conversar, começaram a sair juntos, acabaram começando a namorar, enfim. E hoje em dia eles estão casados. Até que aconteceu esse boom da inteligência artificial e as pessoas começaram a fazer trends de inteligência artificial, fazer fotos, enfim. E aí a Bruna pegou uma foto do casamento dela e pediu para a inteligência artificial transformar aquilo num desenho. Ela colocou a foto no aplicativo de inteligência artificial e botou toda a descrição de como ela queria que fosse esse desenho. E então a inteligência artificial gerou uma imagem para ela. Só que quando ela olhou a imagem que foi gerada, a Bruna se arrepiou inteira, ela não conseguia acreditar, porque simplesmente apareceu a Bruna de noiva, o marido dela ao lado, e ao lado dos dois uma mulher numa cadeira de rodas que era exatamente igual à ex do marido dela. A moça sentada na cadeira de rodas estava com um terno de gravata, ela tinha o cabelo Chanel castanho, o olho completamente branco, e ela estava ali, sentada do lado do casal, de mãos dadas ainda com a Bruna. A Bruna falou que viu aquela imagem e ela ficou muito arrepiada, porque ela sempre teve uma sensação estranha quanto à presença dessa moça, sabe? Sempre que se falava dessa moça, ela tinha uma sensação de que tinha alguma coisa ali, mas ela nunca conseguiu explicar isso para ninguém. Então, ver aquela imagem foi assustador para ela. E o desenho que a inteligência artificial criou era exatamente igual à moça, igual à ex-namorada. Então, assim, é muita coincidência, sabe? Porque como que a inteligência artificial ia imaginar de colocar uma mulher cadeirante do lado dela e do marido? E uma mulher que fosse fisicamente igual à ex-namorada dele, que também era cadeirante e que faleceu antes deles se conhecerem. Quer dizer, antes deles casarem, né? Então, é muita coincidência para ser só uma coincidência. Vou deixar aqui a imagem para vocês. Olha só, gente. A próxima história é da minha seguidora Lini, L-I-N-Y. A Aline contou que ela engravidou, e na época que ela engravidou, assim, foi bem difícil para ela, porque ela nunca quis ser mãe, ela nunca teve esse desejo, então, assim, ela engravidou sem querer, e foi uma coisa bem difícil para ela de se acostumar com a ideia de que agora ela ia ser mãe. Então, foi uma época bem conturbada para ela. Mas em momento nenhum ela pensou em tirar a filha dela, nada disso, em não ser, e não levar essa gravidez adiante. Ela sempre pensou que ela seria mãe, já que tinha acontecido, ela ia levar adiante. Bom, aí logo nessa época aí que a Aline descobriu a gravidez, ela acabou se reaproximando de uma conhecida, uma menina que vamos chamá-la de Márcia. E a Márcia tinha feito um curso junto com a Aline, que era um curso de estética, se eu não me engano. E aí as duas acabaram ficando amigas ali no curso, depois perderam um pouco de contato, mas nessa época que a Aline descobriu a gravidez, elas voltaram a se reaproximar e ficaram bem amigas. Nessa época, a Aline estava trabalhando como maquiadora também, então ela começou a levar a Márcia junto com ela para ser assistente dela nesses trabalhos que ela ia fazer fora do estúdio dela, como noivas, coisas desse tipo.
E lá pelo fim da gravidez, ela levava sempre a Márcia junto, porque ela ficava com medo de começar a passar mal, de entrar em trabalho de parto, alguma coisa assim, e ter que abandonar o trabalho e deixar a cliente dela na mão. Então, ela levava a Márcia porque ela sabia que a Márcia conseguiria entregar o trabalho, ela não deixaria a cliente dela completamente na mão num momento tão importante como um casamento, né? Alguma coisa assim. Então, ela sempre levava a Márcia. Só que a Márcia, com o passar do tempo, ela foi tendo uns comportamentos meio estranhos. Ela começou a seguir um coach financeiro, começou a ter umas ideias de grandeza, de riqueza, sabe? De tipo, vou ficar milionária do nada, umas coisas meio loucas, falava umas coisas desconexas, que não faziam nenhum sentido. Começou a copiar também a Aline em algumas coisas, tipo, falou que ia comprar um carro mesmo sem ter carteira de habilitação e falou que ia comprar o mesmo carro que a Aline tinha, sabe? Copiava em algumas coisas. Só que a Aline levava aquilo tudo ali de boa, ela não achava que tinha nada demais, ela só achava que ela era um pouquinho fora da curva, mas nada perigoso, nem nada disso. Só que uma vez a Aline estava fazendo uma noiva, levou a Márcia junto, e aí a Aline estava falando com ela que já estava chegando próximo da data do parto, né? Que era a data limite para ela ter o bebê, que estava se aproximando, enfim. Estava falando disso, falando de como ela esperava que fosse o dia dela de ganhar o neném. E a Márcia virou para ela e falou: não se preocupa com nada disso não, de obstetra, de hospital, você não vai precisar de nada disso, quem vai fazer o seu parto sou eu. Eu já tô até vendo vídeos no YouTube, já sei como que eu tenho que fazer tudo. Na hora a Aline escutou aquilo e ficou meio... como assim? Mas ela também levou aquilo na brincadeira, porque ela nem imaginou que essa moça estava falando sério, sabe? Tipo, não tem como alguém tá falando uma coisa tão absurda sério. Pelo menos era isso que a Aline estava imaginando, né? Ela levou tudo na brincadeira e deixou isso passar. Até que chegou o dia que ela realmente começou a passar mal para ganhar a filha. Ela ligou para os parentes dela, avisou que ela estava em casa, que tinha começado a passar mal, que ela ia ter que ir para o hospital, né? E nisso, ela recebeu uma ligação da Márcia, ela também contou, falou, não, eu já comecei a entrar em trabalho de parto, vou ter que ir pro hospital. E a Márcia, na hora, não, tô indo pro hospital, te encontro lá. A Aline ainda tentou falar, não precisa, meu marido e minha mãe vão comigo, não tem necessidade de você estar lá, não, e tal. Mas a Márcia nem deu ouvidos para ela e foi pro hospital. Chegando lá, a Aline foi se consultar com o médico e o marido e a mãe ficaram na sala de espera esperando, né, ela ter a consulta. Ela entrou, teve a consulta com o médico falou que ainda ia demorar um tempinho para eles irem para o centro cirúrgico e tal, e aí ela saiu do consultório e foi na sala de espera para dar a notícia para o marido e para a mãe, falar tudo que o médico tinha passado para ela. Quando ela passou pela recepção, ela viu a Márcia lá parada preenchendo alguns papéis. A Aline parou do lado dela e falou, o que você está fazendo aqui? O que você está preenchendo isso aí? Eu estou preenchendo aqui porque eu vou ficar com você. E aí a Aline falou, não, mas quem vai ficar é meu marido, é minha mãe. Quem que te falou que você vai ficar de acompanhante? Ela, não, sua mãe e seu marido já me autorizaram, pode ficar tranquila. E aí a Aline tentando argumentar com a Márcia, falou, não, Márcia, não precisa, meu marido vai ficar comigo, minha mãe vai ficar comigo. E a Márcia falou, não, deixa. E aí a Márcia foi, virou para ela e falou, fica quieta que eu vou te ajudar. Eu tô te ajudando, fica quieta. Como se ela deu ali a entender que ela talvez tivesse algum contato dentro do hospital que fosse facilitar as coisas para a Aline. Enfim, ela tentou falar isso. A Aline ficou ainda meio confusa, sem entender nada do que estava acontecendo, e nisso, a Márcia agarrou no braço da Aline e começou a puxar ela para o elevador. E começou a puxar, assim, com muita força. A Aline falou que tentou se desvencilhar, mas ela não conseguiu. As duas entraram no elevador, o elevador começou a descer e a Márcia começou a falar um monte de coisa que não fazia o mínimo sentido. Enfim, um monte de coisa desconexa, enfiando religião no meio, falando, orando e ao mesmo tempo falando que ela que ia fazer o parto. Começou a falar um monte de coisa que nada fazia sentido. A Aline foi ficando cada vez mais assustada, até que elas desceram num andar que não tinha ninguém. E a Márcia continuou com aquele discurso desconexo que nada fazia sentido, falando um monte de coisas absurdas. Até que veio uma enfermeira, viu aquela cena estranha e questionou das duas
que tá acontecendo? Vocês precisam de ajuda e tal? E aí a Márcia falou, não se preocupa não, eu tô indo fazer o parto dela. Eu só preciso de uma sala de operação para fazer o parto. Nisso a enfermeira olhou para a Aline fez aquela cara de, pelo amor de Deus, me ajuda. E a enfermeira entendeu que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo ali, né? E começou a tentar conversar com a Márcia, distrair ela, enfim, chamou seguranças. E nisso ela pegou uma cadeira para a Aline sentar enquanto ela tentava distrair ali a Márcia. A Aline sentou, a Márcia veio, colocou a mão na cabeça da Aline e começou a fazer uma oração completamente sem sentido, ficando cada vez mais fora da realidade mesmo, mais assustador, sabe? Porque dava pra ver que ela estava completamente fora de qualquer coisa normal. Ela começou a falar que ela ia fazer o parto, que Deus tinha conversado com ela, que ela era uma enviada do Senhor para fazer o parto, que ia dar tudo certo porque ela era uma enviada de Deus, umas coisas assim. Nisso, o marido da Aline também chegou junto com segurança. Eles começaram a afastar a Márcia lentamente, distraindo ela da Aline para a Aline conseguir sair dali. E foram fazendo isso com cuidado, devagar, até que a Aline conseguiu sair de perto e saiu correndo para se afastar. Quando a Márcia viu que a Aline estava fugindo dela, ela entrou em completo surto, começou a atacar todo mundo, começou a tentar bater em todo mundo, gritando, berrando, falando que se ela não fizesse o parto ia dar tudo errado, que ela que tinha que fazer o parto, que Deus que tinha mandado ela fazer o parto, coisas desse tipo. Bom, tiveram que sedar a Márcia porque ela realmente estava completamente fora da realidade. A Márcia acabou sendo mandada para um hospital psiquiátrico. A Aline foi ganhar a filha dela, teve o parto, foi um parto super complicado, ela passou por diversas coisas dificílimas ali, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus, ela teve a filha dela é saudável, tá tudo certo. E a Márcia, depois disso, um dia ligou para ela e falou que tinha passado por um surto, pediu desculpa, falou que isso não ia se repetir, enfim, que as coisas tinham saído fora de controle e que ela realmente tinha surtado. Depois disso, a Aline não teve mais nenhum contato com a Márcia, não soube dela, notícias dela, mas um fato que é muito assustador dessa história toda é que depois que tudo passou, contaram para a Aline que naquele dia a Márcia estava carregando dentro da bolsa uma tesoura e uma navalha, porque ela realmente acreditava que ela ia tirar o bebê de dentro da barriga da Aline, que ela ia fazer o parto. E se ninguém tivesse parado essa mulher, muito provavelmente ela teria feito isso, né, gente? Ela teria aberto a barriga da Aline. Essa história me deixa muito assustada, gente, porque a gente sabe que isso acontece, né? A gente teve um caso recente aqui no Brasil em que fizeram isso com uma adolescente de 18 anos ainda. Levaram a menina para uma casa e tiraram o bebê de dentro dela. Então, assim, não é nada impossível que isso acontecesse com a Aline. E é muito assustador. Isso é muito assustador para mim, porque imagina você ter o momento mais feliz da sua vida, que é de ter o seu bebê, e acontece uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente teria mais uma história da Nanda? Então, vamos voltar agora à minha seguidora Nanda para a segunda história dela, porque também envolve gravidez, então eu acho que vai linkar as duas histórias muito bem. A Nanda falou que 1 ano depois daquela turbulência louca que ela teve com aquela entidade fantasma, nem ela sabe o que era, que ficou perseguindo ela, aquela mulher de vestido branco, as coisas se normalizaram, ela e o marido não brigavam mais, eles estavam numa fase ótima do relacionamento, estava tudo bem. Então eles decidiram começar a tentar ter um bebê. E aí a Nanda engravidou, só que com 20 semanas da gestação ela começou a ter sangramentos. E aí começou a ter alguns problemas. Ela foi diagnosticada com placenta prévia, teve que ficar de cama, de repouso absoluto, corria risco dela perder a neném dela, então assim, foi uma época de muito medo para ela, porque ela não queria que isso acontecesse, claro, né? Ela queria ter a neném dela da melhor maneira possível. É que a Nanda teve uma hemorragia muito significativa, ela teve que correr às pressas para o hospital, chegando lá ela teve que fazer transfusão, o negócio foi bem pesado mesmo, ela ficou internada. E quando ela estava lá, ela estava num quarto sozinha. Ela falou que não tinha ninguém dentro desse quarto com ela, nenhuma outra mulher para ganhar neném, nem nada disso. Ela estava sozinha mesmo no quarto.
Ela estava com muito medo, estava lá deitada, rezando, pedindo a Deus para ajudar ela, porque ela não queria que nada de ruim acontecesse com a bebê dela. Até que entrou uma enfermeira no quarto. A Ananda falou que não lembra da fisionomia dessa enfermeira, mas que era uma mulher magra, baixinha, tinha pele morena. E essa mulher entrou e falou com ela que tinha que aplicar uma medicação nela, porque essa medicação ia proteger o cérebro do bebê dela. A Ananda falou que essa enfermeira era muito calma, muito doce, começou a conversar com ela, foi acalmando todos os medos dela ali, falou que ia ficar tudo bem, que ela ia tomar essa medicação e ia ficar tudo bem com o bebê dela, que ela não precisava se preocupar. E aí essa enfermeira falou com ela que ia aplicar uma medicação, mas que essa medicação ardia muito, que ela ia sentir um calor muito forte, que seria desagradável para ela, mas que isso ia proteger o bebê dela. Então a Nanda aceitou, falou: não tem problema, eu passo o que for, se for para proteger o meu bebê. E aí essa mulher aplicou a tal medicação. A Nanda falou que sentiu muito calor, que ela pingava suor, ela foi chutando as cobertas, ficou debaixo do ar-condicionado e ela morria de calor mesmo. Sentiu esse calor por um tempo e depois passou. Essa enfermeira ficou ali do lado da Nanda enquanto ela passava por todo esse calor o tempo inteiro, tentando acalmar ela, conversando, falando que era normal, que ia passar. E foi passando com o tempo, né? Quando esses sintomas ali de calor e tal foram passando, e a Nanda voltou a ficar bem, essa enfermeira sorriu, falou com ela: viu, eu não te falei que ia passar, agora você pode ficar tranquila, seu bebê tá protegido e tá tudo certo. Se despediu e foi embora. A Nanda acabou pegando no sono, dormiu e acabou esquecendo dessa história, ficou tudo bem. Passou-se um tempo, a Nanda entrou em trabalho de parto e ela teve o bebê prematuro. O neném nasceu muito antes da hora, teve que ficar na incubadora, na UTI, passou também de novo por toda uma tensão, um medo de não saber se a criança ia ficar bem, se ia ter alguma sequela por ter nascido tão antes do tempo, se ia precisar de alguma cirurgia, enfim. Foi todo um momento de tensão para a Nanda e para o marido dela e para a família dela e, enfim, eles passaram por tudo isso. A Nanda teve um menino chamado Joseph, que foi um bebê milagre desde o primeiro momento. O Joseph teve que ficar entubado, ele teve que ficar na UTI, como eu falei com vocês, foi toda uma situação ali tensa, e teve um dia que a médica chegou para a Nanda e falou: olha, a gente precisa fazer alguns exames, porque corre o risco do Joseph ter uma hidrocefalia. E a gente precisa confirmar isso com exames e tal, por causa da questão dele ter nascido muito antes, era um risco muito provável que ele tivesse pelo menos uma hidrocefalia ali leve, enfim. E aí falou que teria que fazer esse exame. Fizeram o exame, levaram o bebê para fazer o exame e a Nanda ficou lá esperando o resultado, morrendo de medo e rezando e pedindo a Deus para não dar nada e para o bebê dela ficar bem. Passou-se umas horas, a médica foi lá de novo para dar o resultado, para falar do resultado do exame com a Nanda, e a médica estava incrédula porque a médica falou com ela que tinha certeza que ia dar positivo para a hidrocefalia, que ele teria alguma questão, mas que o exame estava completamente normal, que ela nem conseguia entender como que isso era possível, que era realmente, assim, um milagre, mas que ela estava muito aliviada e, enfim, passou essa notícia para a Nanda. E a Nanda falou com ela: então, aquela injeção que você me passou, né, que a enfermeira me aplicou, deu certo, porque protegeu a cabeça do meu filho, protegeu o cérebro do meu filho. E aí a médica ficou olhando para ela e falou: que injeção? Do que você tá falando? E aí a Nanda contou tudo para ela. Falou: foi uma enfermeira, me aplicou uma injeção, falou que ia proteger o cérebro do meu filho. A injeção me deu muito calor, foi uma queimação horrorosa, mas foi só algum tempinho ali, depois passou. E ela falou que aquilo ia proteger o meu filho. A Nanda falou que a médica ficou olhando para ela assim e falou: olha, eu não te passei injeção nenhuma, eu não sei do que você tá falando. Mas se eu quero descobrir que injeção é essa, porque eu quero saber que injeção é essa para poder aplicar para as outras pacientes também, porque não existe nenhuma injeção para proteger o cérebro do seu bebê. Enfim, no prontuário não tinha essa injeção, ninguém sabe quem era essa enfermeira. E basicamente a Nanda acredita que foi algum anjo, algum espírito de luz, alguma coisa assim que foi lá para proteger ela. E ela não tem nenhuma explicação além disso para essa história, porque ela sabe muito bem o que ela viveu e
Não existe essa injeção. A próxima história pode conter gatilhos, gente, então estejam avisados, tá? A próxima história é do meu seguidor Anderson. Isso aconteceu com ele em 2013, na época ele tinha 18 anos. E nessa época o Anderson morava no mesmo terreno dos avós dele. Tinha a casa dos avós e nos fundos ficava a casa dele e dos pais dele. Nessa época também a família dele estava passando por uma situação muito delicada, muito triste, porque um primo do Anderson tinha tirado a própria vida na cozinha dos avós dele. Foi uma época muito difícil para todo mundo, estava todo mundo muito traumatizado, muito sofrido mesmo. E os avós dele tinham decidido fazer uma reforma na cozinha para tentar tirar aquela carga traumática e tão triste que eles tinham ali naquele cômodo. Então, eles decidiram mudar tudo, reformar tudo, ampliar a cozinha. E nesse dia que isso aconteceu, o Anderson estava namorando uma menina do bairro dele, então ele estava voltando da casa da namorada, já era de madrugada, e ele tinha que passar pela cozinha dos avós dele, assim, do lado de fora, né? Tinha um corredorzinho e ele tinha que passar por ali. Só que a parede da cozinha que dava para esse corredorzinho onde ele tinha que passar para chegar na casa dele, estava quebrada, estava com um buraco grande. Então ele passava ali e dava para ver dentro da cozinha dos avós dele. Ele estava passando, estava com fone de ouvido, escutando música. Quando ele estava passando, ele viu um movimento pelo canto do olho. E aí ele se virou para olhar para dentro da cozinha e quando ele se virou, o sangue do Anderson congelou assim completamente porque ele viu o primo dele em cima da mesa amarrando alguma coisa numa viga no teto. Acho que dá para vocês imaginarem como que o primo dele tirou a própria vida, né? Pois é. O Anderson falou que ficou ali congelado, olhando aquela cena, sem conseguir entender o que ele estava vendo, porque o primo dele já não estava mais vivo, já tinha meses. O primo dele se virou, encarou ele, deu um sorriso bizarro. E o Anderson falou que o primo dele estava todo roxo, com marcas no pescoço, todo inchado. E assim que ele viu esse sorriso, foi como se desse um estalo e o Anderson conseguiu se mover e saiu correndo dali apavorado. Ele foi direto para a casa dele, contou para os pais dele o que tinha acontecido, só que ninguém acreditou nele. Todo mundo ficou achando que era coisa da cabeça dele, que ele tinha imaginado, que ele estava traumatizado. Enfim, ninguém acreditou nele. A única pessoa, na verdade, que acreditou no Anderson foi a mãe dele. O resto da família, ninguém acreditou, todo mundo ficou achando que era coisa da cabeça dele. Até que se passaram alguns meses e o tio do Anderson estava na casa dos avós dele e de madrugada levantou para ir à cozinha beber uma água. Ele estava ali enchendo o copo dele de água quando ele sentiu um sopro no ouvido, como se alguém tivesse parado atrás dele e tivesse assoprado no ouvido dele. Quando ele se virou, ele deu de cara com o primo em cima da mesa, exatamente como o Anderson tinha descrito e contado que ele tinha visto. Com as mesmas manchas no pescoço, o rosto roxo, enfim, inchado, uma cena de filme de terror. O tio dele saiu correndo, berrando, apavorado, e aí sim, todo mundo acreditou, porque outra pessoa tinha tido a mesma experiência. Aí, depois disso, a avó do Anderson chamou um pastor que foi até a casa, fez uma oração. Enfim, todo mundo da família se reuniu e orou, rezou por esse primo que, enfim, tinha partido cedo demais. E aí, nunca mais ninguém teve nenhuma experiência desse tipo. Mas o Anderson falou que foi a experiência mais assustadora da vida dele, que ele nunca imaginou passar por alguma coisa tão assustadora, que foi assim... cena de filme de terror mesmo, que até hoje ele consegue ver na cabeça dele a imagem que ele teve do primo dele. E foi horroroso. E a última história é de uma seguidora que pediu para não ser identificada, então vou chamar ela de Marcela, mas é um nome fictício. Bom, a Marcela contou que há uns anos atrás a mãe dela teve um AVC e ficou com algumas sequelas. Então ela precisou se mudar para a casa da mãe dela para cuidar da mãe dela, dar uma assistência.
E aí ela, o marido e a filha dela, que na época tinha 2 anos de idade, se mudaram para a casa da mãe para ela cuidar da mãe dela depois desse AVC. Assim que eles se mudaram, a Marcela começou a ter algumas experiências estranhas na casa, mas nada muito assustador. O que realmente começou a pesar e começou a ser muito assustador foi os terrores noturnos que a filha dela começou a ter do nada. A filha dela acordava no meio da madrugada, berrando, gritando e pedindo pro titio ficar longe dela, falando do titio, que o titio tinha que ir embora. Enfim, era sempre o titio que estava tentando fazer algum mal para ela e para a família dela. A Marcela ficou tão apavorada com essa história que ela levou em médico, enfim, fez um monte de coisa e nada dava certo. A filha dela continuava tendo esses terrores noturnos cada vez piores. Ela ficou tão desesperada que a Marcela tinha um grupo de mães da cidade dela e ela decidiu postar isso nesse grupo, pedindo uma ajuda mesmo, falando: por favor, se alguém já passou por uma situação dessa de terror noturno com o filho de vocês, a filha de vocês, me ajudem porque eu não tenho mais o que fazer, eu tô completamente de mãos atadas, eu preciso de ajuda. Ela falou que ela recebeu várias dicas enfim, vários conselhos de outras mães, mas nada que fosse efetivo, que ajudasse de verdade. Mas uma dessas mães chamou ela no privado e falou: olha, eu não sei em que você acredita, qual é a sua religião, mas eu acredito que isso possa ter talvez um fundo aí de sobrenatural, alguma coisa espiritual. E eu tenho uma tia que é médium e que trabalha com isso e que eu acho que ela pode te ajudar. Se você quiser, eu te passo o contato e você entra em contato com ela. Enfim, vocês conversam sobre essa história toda e talvez ela consiga te ajudar. A Marcela estava tão desesperada que na hora ela topou. Ela falou: não, por favor, me passa o contato dessa sua tia, porque ela já não tinha mais o que fazer. Ela entrou em contato com essa mulher, com essa tia, e essa mulher falou que ia fazer algumas sessões e que depois entrava em contato com ela, enfim. Essa médium deu um retorno para Marcela dizendo que a filha dela estava vendo um soldado. Que tinha um soldado na casa, que era uma pessoa que já tinha falecido com vários tiros na cabeça, e que essa pessoa estava lá na casa porque ele queria o perdão da mãe da Marcela, a mãe que tinha tido o AVC. Esse espírito estava ali, preso àquela casa e à família dela, porque ele queria o perdão da mãe da Marcela. A Marcela falou que escutou aquilo e ficou com aquilo na cabeça e falou: gente, não é possível. E começou a conversar com pessoas da família dela e perguntar se alguém conhecia alguma história que tivesse a ver com soldado, alguém que tivesse feito alguma coisa para a mãe dela e que quisesse o perdão. E ela falou que toda vez que ela falava isso, ela sentia uma energia estranha, como se as pessoas estivessem não querendo contar alguma coisa para ela, sabe? Ficava uma situação estranha, as pessoas agiam de maneira estranha. E ela ficou com aquela pulga atrás da orelha, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Começou a investigar, começou a pressionar, começou a correr atrás de saber essa história, o que estavam escondendo para ela. E depois de muita pesquisa, de muito correr atrás, a Marcela finalmente descobriu que a mãe dela tinha um irmão, que ela nunca tinha ficado sabendo desse irmão, porque era um homem que era do exército. E esse homem tinha abusado da mãe dela, da própria irmã. E aí, depois, certa vez, no quartel, ele e um outro soldado estavam mexendo em armas e munições e acabou tendo disparos e ele foi acertado na cabeça e não sobreviveu. E desde então, ele estava ali naquela casa buscando o perdão da irmã dele, para quem ele tinha feito essa coisa horrível. E era ele que a filha da Marcela estava vendo. Bom, a Marcela ficou completamente apavorada com essa história, porque ela não fazia ideia que a mãe dela tinha passado por isso. Ela não sabia nem da existência desse tio. Foi uma situação horrorosa. E ela decidiu chamar essa médium e pedir para ela fazer uma sessão e tentar se livrar desse tio. E aí eles fizeram uma sessão espírita na casa dela, essa médium recebeu esse homem e
ele falou que era isso, que ele queria o perdão da irmã dele e que também o pai da Marcela tinha feito algum trabalho para ele, para que ele nunca saísse dali e ele ficasse eternamente sofrendo, buscando o perdão que ele nunca ia conseguir. Então, essa médium fez um trabalho, a Marcela nem sabe explicar exatamente o que ela fez, mas enfim, essa mulher fez um trabalho para que esse espírito conseguisse ir embora daquela casa. E depois disso, os terrores noturnos da filha dela sumiram, nunca mais ela teve nada, nunca mais a Marcela viu nenhum vulto pela casa, nem nada estranho acontecendo, ficou tudo na paz. Passaram-se alguns anos, a Marcela fez uma festa na casa dela, chamou alguns amigos e foi um casal de amigos dela, que o marido desse casal também é médium. E depois ali, durante a festa, a Marcela sentou perto dele e perguntou, assim, casualmente, se ele tinha visto alguma coisa pela casa, se estava tudo bem ali. E ele falou que não tinha visto nada demais, que ele até tinha visto espíritos e seres ali na casa, mas que eram seres de luz, coisas boas, que não tinha nada de ruim na casa dela, que era para ela não se preocupar, que estava tudo certo. A Marcela ficou super aliviada, falou, então graças a Deus realmente deu tudo certo, não temos mais esse problema, ficou tudo bem. Seguiu o resto da festa, curtiu tudo que tinha que curtir com os amigos dela, e na hora que as pessoas estavam indo embora, ela foi levar esse casal até o portão, né, para eles irem, e quando eles chegaram lá no portão, esse cara, o médium, virou para Marcela e falou assim, a melhor coisa que vocês fizeram foi se livrar daquele soldado ali, e apontou para a rua. Porque aquele soldado ali que estava dentro da sua casa, ele não queria nada de bom para sua família mesmo, não. A melhor coisa que vocês fizeram foi escorraçar ele para fora daqui. Agora ele fica ali, mas ele não consegue fazer nada de mal para vocês e nem consegue voltar aqui para dentro. A Marcela falou que quando ela escutou isso, ela ficou arrepiada. Mas esse amigo garantiu para ela que esse espírito não conseguiria fazer mal para ela, não conseguiria seguir ela para lugar nenhum, que era para ela não se preocupar. E, enfim, imagina, eu não sei nem o que dizer dessa história, porque essa história é tão apavorante para mim que nem sei, gente, sinceramente, nem sei. Não há nada a dizer a não ser que medo. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Relatos Bizarros de Seguidores. E se você tem alguma história bizarra para me contar, não precisa ser sobrenatural, pode ser qualquer tipo de história bizarra, alguma experiência que te assustou nessa vida, por favor, me conte, manda por escrito, por e-mail, pro medoencia@gmail.com. Eu vou amar ler sua história e pode ser que ela vire vídeo aqui pro canal. Até o próximo episódio. Obrigada por assistir até o final comigo. E é isso. Beijos!